Bom, boa noite a todos. Vocês estiverem no link, vocês estiverem aqui online, Deus abençoe a nossa live hoje. Vamos ler Gênesis capítulo 15. É a aliança de Deus com Abrão, né? Não era Abraão ainda, com Abrão. Então, é um capítulo muito, muito mais assim, muito importante, porque ele ressoa no restante da palavra de Deus inteira, até o final, porque essa aliança é o que começa a história, né? Dos judeus, começa a história da aliança de Deus com eles, e obviamente a promessa de um Messias, a promessa de tudo isso que foi feito, obviamente, lá atrás na queda na queda do jardim, né, do Éden, com o Adão e Eva, mas aqui especificamente é Deus lidando com o homem, falando para ele, olha, essa é a minha aliança. Ele fez aliança com Noé, então assim, essa aqui é uma outra aliança que a gente vai entender agora de forma melhor, obviamente, mas vamos ver o que é importante até hoje, inclusive, né? Abraão é patriarca na fé judaica, obviamente, e vamos entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então vamos fazer oração. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos una aqui pelo seu Espírito, que nosso Espírito esteja sempre alimentado pela palavra de Deus, para que a gente possa ser reflexo de quem Ele é, que a gente possa aprender além de religião, além de religiosidade, mas aprendendo conhecimento da palavra dEle, para que a gente possa também ter o domínio, o poder sobre a palavra dEle, no poder do nome dEle, Jesus Cristo. Amém. Então, pedir a proteção e que o Senhor possa me usar aqui como canal, usar todos nós, todas as pessoas que estiverem debaixo do som da minha voz, que elas ouçam a palavra de Deus, mas que só o Senhor pode revelar a palavra para aqueles que estão aqui, aqueles que se dispuseram a te ouvir e alimentar o Espírito. Então, vamos agradecer, pedir essa bênção e que o Senhor nos dê uma boa live. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, a aliança de Deus com Abraão, desculpa, capítulo 15. Vou colocar aqui. Depois dessas coisas que o Senhor falou a Abraão na visão, calma aí que eu vou. E ele diz: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Então, ele estava falando com Melquisedeque, foi lá, abençoou Abraão, tudo mais. E depois dessas coisas que aconteceram, né, o Senhor falou com ele numa visão. Então, ele aparece numa visão e ele fala, né? Entende-se que foi uma visão que ele dormiu, como Adão, mas que eu sempre falo, quando eu estou lendo a Bíblia, que coisas irrelevantes para a nossa fé, coisas irrelevantes que edifiquem a nossa fé, não faz diferença a não ser pela curiosidade humana, né? Detalhes que não importam no seu relacionamento com Deus, né? Em você entender quem é Deus, você entender o que Deus te ensina, o que Deus está querendo te ensinar, eles não precisam ser levados no percurso da sua fé, da sua vida, né? Então, a gente não sabe o que é depois dessas coisas. Quais coisas? O que a gente tem aqui no capítulo 14. Ah, mas e se tiver mais coisas? Se tiver, Deus vai revelar. Porque a palavra dele também diz que aquele que está encoberto, né, aos olhos dos homens, coberto aos olhos dos homens, é para que o homem não saiba. E o que está descoberto é para que o homem saiba. Então, tem muita coisa que não adianta. Se ele não deixou aqui, a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Vão existir livros que fazem isso, que falam aquilo e etc. Mas que a própria palavra, se não está citando, ela não está citando, e o que significa que não é importante para nós no nosso relacionamento com Deus. Digamos que só exista um livro no mundo, nenhum outro livro, só a Bíblia Sagrada. Significa que se você ler, você vai ficar perdido? Não. Então ela tem, todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, ela tem para te dar as respostas de tudo aquilo que você precisa. Mas tá, é pecado? É errado ler livros de história ou ler, né, livros sobre geografia ou entender mais sobre, sei lá, coisas de arqueólogos? Não é errado, não é pecado, né? Pecado é aquilo que te separa de Deus. Então, às vezes, tem coisas que, obviamente, a gente quer saber. Ai, deixa eu ver como tá o Rio Jordão hoje, deixa eu ver como é o Rio Eufrates. Isso não é o problema. Mas muitas questões que pessoas encasquetam na cabeça, elas ficam mais tempo perdendo tempo ali do que de fato entendendo que tudo que Deus falou aqui, ele usou pessoas, mas isso é ele falando.
isso é parte do caráter dele. Quando ele ensina alguma coisa, quando ele está falando alguma coisa, quando ele está mostrando alguma coisa, é de quem ele é parte de quem ele é. Quando ele ensina como fazer, como orar, como isso, é quem ele é. Então é isso que a gente precisa estar, sempre focado, mais do que nas coisas do restante do mundo, ok? E aí ele fala: "Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e herdeiros do que possuo?" E a Eliezer, não, peraí, desculpa, peraí. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Então, como ele não tinha filho, ele não ia deixar a herança dele. A gente sabe que Abraão tinha muitas coisas, né? Tinha muitos, até mesmo quando saiu do Egito, tinha muito pasto não, muito rebanho, tinha muito rebanho, obrigada. Tinha muito rebanho, era próspero em tudo. Abraão era próspero em tudo. Então, quando você não tem um filho e não tem para quem deixar, Eliezer, ele era de Damasco, ele era um parceiro de business, digamos assim, né, de Abrão, e ele era a pessoa mais próxima que seria deixada a herança de Abraão. Então, Abraão está falando: bom, o Senhor está me prometendo que eu não tenha medo, que o Senhor é o meu escudo, né, e grande será a minha recompensa. Mas tenho filhos, né? Então, qual é essa recompensa que eu vou ter? Porque filho é motivo de alegria e tudo mais, né? Principalmente aqui nessa época. Então, e ele foi e questionou a Deus, perguntou a Deus: e o que é? Se o Eliezer que vai ter toda a minha herança, né? E ele que vai ser herdeiro. E aí, ele acrescenta aqui, e acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, ou seja, Eliezer, não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. E isso é descendência de todos aqueles. Hoje nós compartilhamos, né, dessa aliança com Deus de Abraão. Hoje compartilhamos esse lugar, porque sendo judeu ou não sendo judeu, é crendo em Cristo que se é salvo na eternidade. Então existem os judeus messiânicos e tudo mais. Os judeus ortodoxos que ainda esperam pelo Messias e tudo isso, também tem o seu lugar, obviamente, porque foram é o povo escolhido e tudo mais, né? Então eles têm ali, mas é Cristo a salvação, porque Cristo fala com os judeus, inclusive. Ele fala para os judeus, ele veio para os meus, é o que ele fala, né? Os meus, os judeus, o povo, as ovelhas. Nós, gentios, né? Nós no sentido de não ser judeus, eles não são chamados, nós não somos chamados ovelhas, né? Mas a partir do momento que a gente divide com Cristo a herança, aí sim nós estamos partilhando de tudo aquilo que foi abençoado, aquilo que foi prometido a Abraão e a todos os outros, né? Que obviamente é Cristo e tudo mais. Então, quando ele fala para contar as estrelas no céu, não é porque tem gente que fala, né? Ah, mas não tem tanto judeu assim no mundo. A gente não está falando só dos judeus, até porque desde Abraão, com certeza, tem muitos judeus no mundo. Mas também é todos aqueles que compartilham da fé, compartilham, porque Abraão aqui, ele é levado pela fé. Tudo o que tem a ver com a vida de Abraão é a fé, né? Vai vir a aliança, vai vir a circuncisão, tudo mais, né? Que é uma aliança de Deus com eles também, mas tudo de Abraão é feito pela fé. Abraão nunca pediu prova alguma, Abraão nunca teve que, sempre foi pela fé. E Deus, como a gente acabou de ver lá no capítulo anterior, que ele salva Ló e tudo mais, Abraão, né? É porque a gente sabe que Abraão, de fato, ele tem o escudo, Deus como escudo dele. E quando a gente lê que não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, isso a gente também compartilha com Abraão, com Abraão. Então Deus é o nosso escudo, porque é quem ele é. Ele está falando algo que ele é. Se você ler um diário meu há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, a essência de quem eu sou vai estar ali. Eu posso não ter maturidade, posso não ter tido muitas coisas como eu escrevia, mas a minha essência vai estar no meu diário, correto? De Deus é assim. Então ele é o nosso escudo, né? E para Abraão ele fala isso. E aí no versículo 5 ele continua: Levando para fora da tenda, ele disse: Olha para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contá-las, e prosseguiu: Assim será a sua descendência.
Abraão creu no Senhor. Aqui é a primeira, como é que fala? Primeira coisa que a gente precisa ver, ele não pediu provas, ele não falou: "Mas Senhor, é isso, mas Senhor, é aquilo". Ele creu, ele só creu em Deus, falou: "Ok, Senhor", né, Deus não, Senhor especificamente, como tendo servos. Então Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Porque não existia Cristo, né, para ele ser justificado, como somos hoje em Cristo, então foi creditado como justiça. Então, a partir daquele momento, Abraão ele é justificado. Quando a gente vai for ler na Bíblia um pouco mais para frente sobre os justos, ele não especificamente fala sobre a justiça que a gente acha que, eu sou justa, eu sou justo. Nós, seres humanos, a gente não tem capacidade de ser justos, né? Porque sempre existe um lado e um outro lado, existe, obviamente, a profissão, existe estudos e tudo mais, mas nós, como cristãos, nós seres humanos, nós não somos capazes de discernir algo perfeitamente sem, obviamente, a ajuda de Deus, porque não é um dom do humano, não é um dom humano, né? Então, para você ser justificado em Deus, seus pecados, sua vida, naquela época não tinha Cristo. Então, como eles faziam? Sacrifícios, eles sacrificavam pelo sangue, e, né, o sangue limpava o pecado. Nós tivemos a honra, graças a Deus, de sermos apresentados àquele que se fez sacrifício, Cristo. Então, nessa época aqui, foi creditado a Abraão a fé dele, que também no nosso caso, também é a nossa fé, porque a gente nunca viu Cristo, mas a gente crê que ele existiu, nós cremos que ele morreu, nós cremos que ele ressuscitou por nós. Então, nós somos creditados e justificados em Cristo. Nessa época ele não era. Então, a fé dele, que também leva a nós, né, essa conexão, porque nós cremos em Cristo por fé, então também leva a gente a ter essa recompensa e sermos justificados em Cristo. Ok? Então todos os seus pecados, passado, presente e futuro, são justificados. Toda a desgraça vinda de Adão e Eva lá de trás, até o ser humano todo, né? Ele é justificado em Cristo. Então, não tendo Cristo, por isso que não adianta falar, mas a pessoa X é muito boa, a pessoa XYZ tem isso, crê em tudo que é de bom, que é tudo que. Só existe um meio de justificação, é Cristo. Né? Então, aqui nessa época, a fé dele foi creditada. Okay? Isso, obviamente, para quem crê na verdade, na palavra de Deus e tudo mais. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, o que o tirei de Ur dos Caldeus, esse lugar que a gente já leu, para dar-lhe esta terra como herança. Então, é herança, vem de alguém. Para ser herança tem que vir de alguém. E é de Deus. Então não adianta essas brigas de território que tem, né, lá na. Esqueci a palavra em português especificamente, mas lá no Middle East, lá que existe, é, essas brigas de terra, elas é de muito antigo, muito tempo. Porque é um pedacinho de terra que Deus botou o nome dele. E esse nome, né, Israel, esse lugar, pertence a Deus. Então, cada pedacinho de terra ali, para os judeus, é algo muito importante. Essa briga que eles têm de terra, esse é meu, esse território é meu, e onde é meu, que não é meu, eles brigam assim, mostrando mesmo o Torá, mostrando, essa área é minha, essa área é minha. Então, isso aí rola desde muito sempre, vai acontecer, porque um lado tem uma visão, uma interpretação, o outro tem outra. Mas esse pedaço de terra é a herança dele, Deus, para Abraão especificamente, né? E que vira Israel, obviamente. Então perguntou Abraão: Ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela, dessa terra? Então, essa aliança com Deus, Israel é uma promessa, né? Israel é o lugar, cidade, o país especificamente. Israel é uma promessa. Você anda por Israel, você está pisando na terra onde foi promessa de Deus para Abraão. E respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Aqui é a primeira vez que a gente vai começar a ver
Deus falando sobre, as ofertas, né, os sacrifícios, e o pombinho aqui era para aqueles que não tinham condição de comprar ou de ter um novilho, ou uma cabra, ou um carneiro. Então Deus deu a todos eles a possibilidade de poder ofertar, de poder, fazer esse sacrifício a Deus, essas ofertas a Deus, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Então a novilha, a cabra, o carneiro, né, e a pombinha, a rolinha ou o pombinho, a rolinha e o pombinho, eles são, parte de um sistema econômico que Deus permitiu para que aquelas pessoas que não tivessem dinheiro, por isso que quando a gente vê, por exemplo, filme, a gente vê filme de Cristo, da Paixão de Cristo, coisa assim, que ele entra no templo e ele liberta, tá na palavra, né, não no filme, mas na palavra, que ele liberta as pombinhas, por isso que tem pombo, por isso que tem as rolinhas, porque é para todos aqueles que não tinham dinheiro terem a possibilidade de serem limpos pelo pecado, de serem, limpos, é isso, através desse sacrifício e dessas ofertas que eles faziam, né? E que era necessário, as ofertas eram necessárias para que pudesse haver o olhar de Deus ali com misericórdia naqueles que são pecadores e que pecaram. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha como Deus é perfeito, ele falou lá em cima: não tenha medo. Passou um tempo, blá 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 blá, chegou esse momento. E que isso aqui eram trevas densas e apavorantes. Mas que se ele lembrasse toda vez que Deus dizia, não tenha medo, é só seu escudo, ele ia entender o que estava acontecendo com ele aqui. Então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui a gente está falando de Egito. Eles serão, como é que fala? Escravizados no Egito. Isso a gente vai ver logo, logo, tá? A gente vai chegar em Êxodo, que vai ser esse momento. Então Deus já está mostrando a ele ali o que está acontecendo. Oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Isso aconteceu também com Abraão, né? Que ele foi no Egito, saiu com todos os bens quando ele desceu lá, e levou a esposa, que o faraó quis ficar com ela, e tudo mais. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então Deus está falando lá a profecia, lá na frente. Na quarta geração, os seus descendentes, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, lembra esses refaíns aqui que lá na frente a gente vai ver em Josué, refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então isso aqui são povos, são pessoas, né? São povos que estão nesse lugar. E essa terra que Deus está falando aqui foi dada a eles. Então, obviamente, quando as pessoas falam, mas por que na Bíblia tem tanto sangue, tem tanto isso, tem tanto aquilo? Vamos lá. Deus deu a eles um pedaço de terra e eles precisam recuperar, por quê? Queneus, quenezeus, estão todo mundo morando na terra que foi dada a eles, né? Então vai haver uma conquista dessa terra aí, a gente vai ver isso, obviamente, nos próximos capítulos. Enfim, finalizamos hoje aqui. Deixa eu ver, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela.
Pronto. Finalizamos aqui, graças a Deus. A gente volta amanhã com o capítulo 16, né? Fechei aqui, me perdi. Capítulo 16. E capítulo 16 é o nascimento de Ismael. Ismael é ótimo. Ismael. Ismael é o filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão, que não foi o que ele tinha prometido. Né? Ele prometeu um filho e falou: você vai ter uma descendência imensa. Ele falou: mas eu não tenho filho. Como é que eu vou ter essa descendência? Deus falou: não, você vai ter do seu filho. Não é Eliezer, não é essa pessoa, vai ser seu filho. Então, vai haver aqui o nosso entendimento agora da fé de Abraão não sendo questionada, obviamente, mas o que a pressão, o que a mudança de plano que às vezes a gente quer fazer na nossa vida, como isso pode alterar o nosso destino, coisas que Deus tem para nós. Porque eu sempre costumo falar isso, Deus tem planos para nossa vida. Mas se você não linka com Deus, se você não tem essa comunhão com Deus para que o Espírito Santo te leve até esses planos, só vão ficar planos, só vão ser planos. Então, muitas pessoas morrem, muitas pessoas deixam esse plano carnal nosso, né? Sem chegar ao destino, sem ter a vida que Deus de fato planejou para aquela pessoa, porque não houve esse contato. É a mesma coisa você ter um parceiro de trabalho, de business, um parceiro, uma parceira, e vocês têm um plano de negócio. Como é que você segue esse plano? Como é que você chega até o objetivo da sua empresa, que é alcançar X números de pessoas ou X números de faturamento, seguindo um plano? Mas se você não segue aquele plano, se você quer fazer da sua forma, se você quer do seu jeito, se você quer, as coisas vão sair de outra forma, vão ter um outro resultado. Então, na nossa vida espiritual, né, na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus, se a gente não está linkado com Ele, se a gente não entende o que Deus tem para nossa vida, a gente vai estar tentando sobreviver. E aí as coisas começam, obviamente, a acontecerem de diversas formas. E tá, e como é que eu sei o que Deus quer para mim? Como é que eu sei que tendo relacionamento com Ele, entendendo quem é o Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo nos leva, nos guia, ele é mensageiro, ele é convicção, ele é ânimo. Então, entendendo quem o Espírito Santo é, que é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo. Cristo, ele não tem como estar em todo lugar se ele estivesse em carne, por isso que ele fala para Pedro que ele tem que subir. Quando ele sobe, ele deixa o Espírito dele. Então, todos nós cristãos que cremos nele, ele dá o Espírito, é automático. Você creu em Cristo, você confessou com a sua boca que você crê que ele é o seu Salvador, que ele morreu, que ele ressuscitou por você, que ele é o seu Salvador, ele te entrega o Espírito Santo, porque é assim que começa o relacionamento. Então, os planos de Deus nunca vão mudar, mas se a gente não está em comunhão com ele, a gente vai tentar da nossa forma. E muitas vezes essa nossa forma vai de forma errada e muitas vezes a gente acaba se desviando do que Deus quer pra gente, que vai ser sempre perfeito, sempre bom, sempre agradável, né? Enfim, então a gente vai ver o que aconteceu aqui. Não é um grande problema o que aconteceu, mas a gente vai entender essa guerra, por exemplo, entre Israel e Palestina. A gente vai entender tudo isso aqui agora com Ismael, porque primeiro vem Ismael, né? Depois a gente fala sobre outro. Então amanhã a gente vai estar nesse capítulo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo, boa noite. Deus abençoe muito vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está junto no capítulo 16, tá bom? Beijo para todo mundo que estiver no link e ao vivo aqui também. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite.